TV Potiguar, cada vez mais pensando em você. Há 64 anos, o Colégio Nossa Senhora de Fátima traz em sua tradição as marcas de uma educação consolidada com amor e ciência. Situado no bairro do Tirol, o colégio conta com biblioteca, auditório, salas climatizadas, laboratórios de informática, banheiros adaptados, elevador, sala de balé, parque infantil, piscinas e quadra poliesportiva, além de serviço de psicologia, práticas esportivas, dança, teatro e serviços religiosos. Colégio Nossa Senhora de Fátima, formando integralmente seus alunos nos valores da solidariedade, justiça e paz, a serviço do Evangelho da Vida. Associação O Senhor, o Bom Pastor e TV Potiguar, cada vez mais pensando em você. Salve Roma! Hoje o programa Em Defesa da Fé, primeiro programa pós-Páscoa. Programa de abril. Anteontem foi domingo, né? A ressurreição do Nosso Senhor. Resurrect tertia die, segundo Escrituras. Esse momento de vida, que é a ressurreição de Cristo, esse momento de luz, de vida nova, de graça, é oportuno para falarmos sobre o tema chamado graça. Vamos falar sobre a lei mosaica e a graça. Por quê? Porque muitas seitas protestantes, além de preconizarem a sola gratia, que a graça é suficiente para a salvação, eles vivem a lei mosaica, a lei do Velho Testamento, sendo que a graça e a lei do Velho Testamento não podem jamais andar juntos. Ou graça ou lei. Como diz em Gálatas 5, versículo 4. Carta aos Gálatas 5, versículo 4. Vocês que buscam a justiça na lei, se desligaram de Cristo e se separaram da graça. Então, os protestantes, principalmente os protestantes judaizantes, os sionistas, os da seita do sétimo dia, guardiães da lei mosaica, eles tanto falam da graça, mas estão separados da graça. Primeiro, para ter a graça tem que estar em unidade com a igreja. Por isso, nos termos de algumas cartas, São Paulo diz: a graça esteja com vós e a unidade do Espírito Santo. Então, a graça tem que estar, para estar na graça, tem que estar em unidade com o Espírito Santo. Por isso que em Gálatas 2, São Paulo diz que foi até Pedro para reconhecer a graça que lhe foi dada. Sendo que eles acham que pode-se viver a graça seguindo a lei do Velho Testamento. Isso é impossível. Não existia graça no Velho Testamento. Ah, mas Paulo, o termo graça tem várias vezes no Velho Testamento. A graça do Velho Testamento tem um significado diferente. O termo graça no hebraico é has ou hazen, em algumas passagens, que significa bondade e justiça. Sendo que no Novo Testamento o termo é charis, do grego, que significa bondade e justiça, mas só no Novo Testamento tem também um significado de dom gratuito. No Velho não tem esse significado. Então, é uma tradução, é o mesmo termo no português, mas tem sentidos diferentes. Tanto que, vou provar aqui, que a graça salvífica, essa graça que nós cremos, ela só existe a partir do Novo Testamento. Lá em João 1, o Evangelho de São João, primeiro capítulo, o evangelista diz assim, João 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade
vieram por meio de Jesus Cristo. Então a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Não pode-se viver a lei e a graça. Muita gente diz que a lei foi dada por Deus. Não, a lei não foi dada por Deus. Os protestantes dizem isso enganadamente porque não conhecem o mistério da teofania. Os anjos que deram a lei. Inclusive, foi uma das razões que fez Santo Estevão ser apedrejado. Porque ele disse aos judeus que a lei foi dada pelos anjos. Atos 7, 5, 3. Olha aqui. Estevão teve coragem de denunciar algo que deixaria os judeus furiosos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardastes. Ouvindo isto, tremiam de raiva em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Então, foi justamente por denunciar que a lei não era de Deus, era dos anjos, foi que Santo Estevão foi apedrejado. Ouvindo isto, tremiam de raiva em seus corações e rangiam os dentes contra ele. São Paulo explica esse ministério da lei, que é diferente do ministério da graça. Aqui em Gálatas 3, ele explica que a lei foi dada pelos anjos. Tem mais de um mediador, porque foram os anjos e Moisés que intermediou. Por que então a lei foi acrescentada para que se manifestassem as transgressões, até que viesse a descendência, a quem fora feita a promessa? Então a lei serviu até Cristo. Foi promulgada por anjos, pela mão de um mediador. Ora, não existe mediador quando se trata de um só, e Deus é um só. Então a lei foi dada por anjos. Em Hebreus 2, versículo 2, é dito a mesma coisa também. Então se você for ver, Atos 7, 53, Gálatas 3, 19 e 20, e Hebreus 2, 2, é dito que a lei é dada pelos anjos. Hebreus 2, versículo 2. Pois a palavra promulgada por anjos entrou em vigor, qualquer transgressão ou desobediência recebeu justa retribuição. Então, a lei foi dada por anjos. O Novo Testamento, a graça salvífica é que é dada por Cristo. Como vimos em Gálatas 5:4, não se pode viver a lei com a graça. Gálatas 5:4, repetindo, vós que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo e desligados da graça. O próprio Deus, no Velho Testamento, deixou claro que não foi ele que deu a lei mosaica, que passou aquelas prescrições da lei mosaica. Em Jeremias, versículo 7, assim, 7, versículo 21, capítulo 7, versículo 21. Assim disse Yahvé dos exércitos, Deus de Israel, acrescentai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei a carne, porque eu não disse e nem prescrevi nada a vossos pais no dia em que vos fiz sair da terra do Egito, em relação ao holocausto e ao sacrifício. Então, o sacrifício mosaico é uma ordenança dada pelos anjos e não por Deus. Por isso que eu digo que essas seitas sionistas, essas seitas judaizantes são diabólicas. Há algo mais diabólico do que viver a lei quando a lei findou? Já que a graça foi dada, e diz o nome de Jesus, o pior é isso. Eles usam o nome de Jesus vivendo a lei mosaica. É como se eles achassem que eles acham que vão ser salvos por Moisés, só pode. Segue os mandamentos. O mandamento do Velho Testamento não vigora mais nada.
O mandamento do Velho Testamento foi rasgado por Cristo no Calvário. Vamos aqui em Efésios. Olha que interessante. Um adventista vê isso, ele infarta. Um adventista vendo isso, ele infarta. Efésios 2, 14 e 15. Em sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos expressa em preceitos. Algumas bíblias usadas pelas seitas judaizantes, eles adulteraram isso. Mas o termo em latim é legem mandatorum, lei dos mandamentos. Então diz claramente que Jesus desfez a lei dos mandamentos. Em sua carne ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Então, os mandamentos não vigoram mais. Ah, mas a igreja tem mandamentos. Tem. Mas não são os mesmos mandamentos. Os mandamentos da igreja apostólica foram passados oralmente pelos apóstolos. Porque os mandamentos que são dignos de serem seguidos no Novo Testamento são os mandamentos passados oralmente pelos apóstolos. 2 Pedro 3. A fim de vos trazer à memória as palavras preditas pelos santos profetas e o mandamento dos vossos apóstolos, a eles confiado pelo Senhor e Salvador. 2 Pedro 3, 2. Os mandamentos ensinados pelos vossos apóstolos, não é escritos pelos vossos apóstolos. Então, os mandamentos do Novo Testamento foram passados oralmente. Por isso que ele tem toda uma base teologal perfeita. Por quê? A guarda no domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Então, ele tem toda uma perfeição, toda a graça do Novo Testamento, nos mandamentos orais, nas tradições orais, que são necessárias para a salvação. 2 Tessalonicenses 2,15 mostra que as tradições devem ser guardadas. Por isso que os mandamentos são passados oralmente. Segundo Tessalonicenses 2,15, guardai as tradições que foram passadas oralmente. E segundo Tessalonicenses 3,6 diz, se afaste de todo irmão que não vive segundo as tradições. Então, as tradições têm fundamental importância no projeto de salvação. Aqui em Gálatas 3,10, a gente vê uma coisa interessante sobre essa questão da lei. Os judeus e essas seitas neocristãs que guardam o sábado, e os que são pelas obras da lei, esses estão debaixo de maldição. Então, todos que estão nas obras da lei, uma grande questão da obra da lei que a gente pode ver é no dízimo obrigatório. Você vê que a Igreja Católica não obriga ninguém a dar dízimo. Por quê? Porque ela vive o Novo Testamento. Mas se você for em qualquer igreja protestante, tem o dízimo como algo obrigatório, como preceito. Ainda leem na cara de pau Malaquias 3,10. Eles têm a cara de pau de ler Malaquias 3,10, que diz para deixar os livros na casa do tesouro. A casa do tesouro é lá em Jerusalém, minha gente. É só ler Neemias 10, versículo 2. E eles, na cara de pau, usam aquilo para extorquir os fiéis. O dízimo neotestamentário, ele não é obrigatório ser 10%. Não é obrigatório o fiel dar de acordo com o que der no coração, com sua disponibilidade. É um sacrifício no altar. O dízimo neotestamentário é totalmente diferente do dízimo mosaico. O dízimo mosaico ele foi abolido na Bíblia.
aquele dízimo obrigatório de 10%. Em Hebreus 7, é um capítulo que fala de toda a história do dízimo, desde Melquisedeque. Vou ler aqui do começo, só para vocês terem uma ideia de que o capítulo de Hebreus 7, ele conta a história do dízimo. Desde o primeiro dízimo de Melquisedeque, por isso que o sacerdócio da igreja é o sacerdócio de Melquisedeque, por isso que é diante de um altar sacrificial, com pão e vinho, que eram as oferendas da ordem de Melquisedeque, ao livro de Gênesis. Esse Melquisedeque é de fato o rei de Salem, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele saiu ao encontro de Abraão, quando esse regressava de combate contra os reis, e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça, e depois, Reis de Salem, o que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípio de dias, nem fim de vida. É assim que se assemelha ao Filho de Deus, e permanece sacerdote eternamente. Então, mas falando do dízimo de Levi, ora, os filhos de Levi, chamados ao sacerdócio, devem, segundo a lei, cobrar o dízimo do povo, o dízimo levítico. Esse dízimo levítico é o que é usado nas igrejas protestantes. É um dízimo obrigatório, 10%, mensal, da forma que eles fazem, né, mensal. Aquele, porém, embora não figure em suas genealogias, submeteu Abraão ao dízimo e abençoou o portador das promessas. Então vai falando do dízimo. Aí quando chega no versículo 18, diz, assim sendo, está abrogada a prescrição anterior, porque era fraca e sem proveito. Então essa lei do dízimo foi abrogada. Algumas bíblias vai estar abrogada, outras vão estar revogada, outras vai estar anulada e outras abolida. Dependendo da tradução, aqui está abrogada. Abrogação, né? Então eles usam a lei, porque a lei dá para você fazer barganha, dá para você fazer tudo. Mas viver o evangelho é viver sem lei, é viver na graça, é viver a vida neotestamentária, a vida de ressurreição. É viver a luz que veio do sacrifício pascal. A lei. Você forma 1000 seitas. O Velho Testamento é gigante. O Velho Testamento é gigante. Você pode fazer 1000 seitas daquelas prescrições. Por isso que cada seita interpreta de uma forma. O testemunho de Jeová já não doa o sangue por causa daquela prescrição do alimento com sangue. Ou seja, os caras fazem uma leitura louca. Só que, como diz o livro Psicologia das Seitas, tudo que causa, que puxa para a identidade única, tende a juntar gente. Por isso que os mormons são uma roupa específica. Os quakers, os menonitas têm umas roupas específicas. Porque isso as pessoas gostam de se sentir diferente. Inclusive no catolicismo, as pessoas buscam seguir o catolicismo de forma sectária para poder ser diferente. Até a gente que entra na comunidade, às vezes, é para se achar diferente. Ninguém quer ser apenas católico comum. Como nossos pais, avós eram. Quer ser de uma comunidade. Eu sou Shalom, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou da Fraternidade São Pio X, eu sou sedevacantista, católico que não crê no Papa, todos os homens. Evidentemente, sois uma carta de Cristo, entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne nos corações. Então, ele vai negando o Velho Testamento e enaltecendo o Novo. Tal é a certeza que temos graças a Cristo diante de Deus, não como se fôssemos dotados de capacidade que pudéssemos atribuir a nós mesmos, mas é de Deus que vem a nossa capacidade. Foi Ele quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, e sim do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. A letra mata. Em Hebreus 6 diz que sempre que se fazia o sacrifício anual, lembravam-se dos pecados. Sempre que se fazia o sacrifício anual, voltava à tona todos os pecados.
Então, é por isso que a letra mata. A lei, ela revivia os pecados no sacrifício anual, em vez de purificá-los, porque sangue de bois e de bodes não tem poder para purificar pecados, como diz lá em Hebreus. E aqui, ó, São Paulo diz: na verdade, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso será o ministério da justiça. Ele chama a lei mosaica de ministério da condenação. Chama o Velho Testamento, o que foi vivido no Velho Testamento, aquele ministério de ministério da condenação. E o atual é o ministério da justiça. Em comparação com a glória atual, que lhe é muito superior. Pois se o que é passageiro foi assinalado pela glória, com mais razão, o que é permanente deve ser glorioso. Então, o Velho Testamento teve sua glória, mas ele foi passageiro. E é chamado por São Paulo de ministério da condenação. O Novo Testamento, ele é eterno. Ele não finda nunca. Ele é um ministério da ressurreição. Em Hebreus 6, Hebreus 5, o livro de Hebreus e o livro de Gálatas são os livros mais perfeitos para se entender a questão da lei e do Novo Testamento, que a lei não pode vigorar mais. Hebreus 10. Possuindo apenas a sombra dos bens futuros e não a expressão própria das realidades, a lei é totalmente incapaz, apesar dos mesmos sacrifícios serem sempre repetidos, oferecidos sem fim a cada ano, de levar à perfeição aqueles que se aproximam de Deus. Se não fosse assim, não se teria deixado de oferecê-los, se os que prestam culto, uma vez por todas purificados, já não tivessem nenhuma consciência dos pecados. Mas, ao contrário, é por meio destes sacrifícios que anualmente se renova a lembrança dos pecados. Que eu falei, não é Hebreus 6, é Hebreus 10. Então, é por meio destes sacrifícios que anualmente se renova a lembrança dos pecados. Pecado é morte. Por isso que São Paulo diz: a lei mata. A letra mata. O Espírito vivifica. E, além do mais, é impossível que o sangue de touros e bodes elimine os pecados. Olha que coisa incrível. A lei matava. A lei, por isso que Paulo chama de ministério da morte, ministério da condenação, e o novo ministério da vida, ministério da justiça. Então, o cristão, ele vive a nova e eterna aliança. E o livro Um Filho em Defesa da Mãe e o livro Salve Roma, a Igreja que Deus Fundou, ambos estão disponíveis na editora Martiria, www.martiria.com.br. E até o próximo mês com o programa Em Defesa da Fé.